Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão presentes aqui, mais uma sessão temática do Encontro Científico de Pós-Graduação 2020. E quem vai apresentar o trabalho hoje para a gente é o Sérgio Henrique Andrade de Azevedo, da Universidade Estadual de Campinas, e o título do trabalho dele é Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave. Ao longo da apresentação, ele vai ter um tempo para apresentar, e se o pessoal quiser ir fazendo perguntas, já podem ir colocando as perguntas no chat, mas no final da apresentação vai poder fazer pergunta também. Então, Sérgio, pode ficar à vontade na sua apresentação. Você tem 20 minutos. Tá bom, obrigado. O meu trabalho foi em parceria com o professor Luiz Code Rota, ele é do Departamento de Estatística, aqui do IMEC também. A ideia era utilizar modelos VAR, né, modelos de vetores autorregressivos, e a gente meio que partiu do problema e foi buscar uma metodologia, né. Basicamente o problema era a gente tinha dados, né, no tempo, séries temporais, e a gente tinha múltiplas séries. Só que, bom, quando você vai fazer o problema multivariado, o número de parâmetros ele cresce muito. Então a gente queria achar uma metodologia que conseguisse reduzir o número de parâmetros no modelo. Então eu vou começar do modelo, digamos, básico, e a gente vai construir etapa a etapa o modelo final, né, que dá título ao trabalho. Bom, primeiro a gente tem o modelo VAR, né, que ele é caracterizado pela ordem, no caso seria P, e aí o que acontece a gente tem YT, que é um vetor de K variáveis, e a gente modela YT como um intercepto, né, um vetor ali eta, mais a soma dessa combinação de A matrizes A e legs de YT, que vai do 1 até o P, né? A ordem do modelo é o equivalente ao número de defasagens que a gente está usando para prever as variáveis resposta. E aí a ideia é que a gente também tem um UDT, que seria um vetor de erros gaussianos brancos, white noise, né? Isso quer dizer que basicamente a gente tem esperança zero, a gente vai ter uma matriz de covariância sigma de U, e esse é o nosso modelo. A gente pode reescrever esse modelo de ordem... Sérgio, só um segundo. Pessoal, nós pedimos para o pessoal que está assistindo a apresentação que desliguem os microfones, as câmeras, para não haver interferência na apresentação do Sérgio, ok? Pode continuar, Sérgio, perdão. Não, tranquilo, obrigado. E aí, bom, uma maneira mais simples de escrever, né? Porque basicamente a gente vai ter aqui um vetor, né, de intercepto, o vetor de erro, e a gente vai ter essa soma de produtos entre matrizes e as defasagens da variável, né? Onde A, digamos, é os parâmetros que a gente quer estimar. E a gente quer estimar a sigma também. Uma forma mais sucinta de escrever isso, que a gente chama de companion form, é a gente criar essa matriz B, que tem como linha as matrizes A1 até AP, e a gente coloca vetores de zeros, matrizes de zeros, aliás, e matrizes de identidade para completar. Então a gente consegue escrever esse var P na forma de um var 1. E aí o que é interessante nessa forma, né? É que essa matriz B, se a gente tomar a decomposição espectral dela, pegar, né, autovalores e autovetores, a gente sabe que esse sistema vai ser estável no tempo se todos os autovalores da matriz B forem menores que 1, né? Tiver ali dentro do círculo unitário. E, bom, passando agora para a primeira extensão do modelo. A gente queria modelar coisa... Porque, bom, o primeiro modelo apresentado, né, o VAR-P, ele é linear. Então, ele começa a falhar para alguns tipos de fenômenos, né? E, bom, a nossa aplicação era em mercados financeiros. E mercados financeiros, séries de economia, detêm esse fato estilizado de ter muitas não linearidades, né? Ter quebras
de estrutura no tempo e apresentarem segmentos muito diferentes. Então, a primeira coisa que a gente introduz é as trocas de regimes suaves. E aí o que acontece? A gente vai ter essas duas estruturas, que basicamente são similares àquela estrutura que eu apresentei, né? Um vetor de intercepto, o polinômio de matrizes e legs, né? Tipo, o polinômio autorregressivo, multiplicando aqui a primeira defasagem. E a ideia é que a gente vai ter uma função π que toma valores num índice e é parametrizada por gama e c, onde c é um ponto de corte e gama seria uma velocidade. E a ideia é que π vai de 0 até 1. Ela é uma função contínua e ela é monótona. E a ideia é que ela vai interpolar entre essas duas estruturas. A gente tem estruturas, digamos, extremas de modelo e a gente vai ter um contínuo de outros modelos entre elas, em que esse índice, né, esse fator que a gente vai falar, f de t a menos 1, dita em qual modelo nós estamos, né, para poder incorporar essas mudanças de estrutura que variam no tempo. E aí, bom, eu acho que por enquanto é só isso, nesse slide. Uma proposta comum de função de transição é a função logística. E aí fica bem claro, né, que se a gente está acima de C, a gente está mais próximo da segunda estrutura de modelo. Se a gente está abaixo de C, a gente está indo para a primeira estrutura de modelo. E gama fala quão rápido a gente vai de um caso limite para o outro. Então, e aí a gente pode pôr dois casos limites importantes, que é se for 0, a gente colapsa o modelo para aquele o VAR-P comum que a gente tinha no começo da palestra. Estou só vendo o tempo aqui. E a gente, quando vai para o infinito, a gente vai para uma função escada, né? A gente vai de um modelo para o outro instantaneamente, ao passo que eu estou abaixo ou acima de C. E aí a ideia aqui é quem a gente usa como f de t, né? Muitos papers na área usam o f de t como algum índice pré-construído, alguma outra série de tempo que já está disponível e é, sei lá, coletada pelo governo ou coletada por alguma instituição. A gente vai querer fazer outra coisa. No nosso trabalho, a gente pega e a gente vai ter essas NX séries de tempo, né, x1 até xnx, e a gente quer agregar toda a informação disponível nelas para criar um nosso índice, né? A gente não vai querer usar uma única série como índice, a gente vai querer agregar de modo dinâmico elas para criar um novo índice. E a ideia é que a gente tem essas xt variáveis, e essas xt variáveis, elas têm esses comovimentos, né? A gente tem os f de t's multiplicados um produto interno aqui com um vetor de parâmetros beta e um vetor de erros normais centrados em 0 e com variância sigma i ao quadrado, né? A gente tem uma variância para cada um. Os betas, em geral, são chamados de loadings, né? Assim como parecido com o que se faz em PCA, né? E mínimos quadrados parciais. É mais ou menos essa a ideia. E aí, quando eu falo dinâmicos, é que a gente vai selecionar em cada ponto quais variáveis são mais importantes para criar esse fator. Então, a gente vai usar o beta. Na realidade, a gente vai fazer esse gama produto de Hadamard, né? Simplesmente pega os elementos ali e multiplica onde os índices batem. E a ideia é que esses gamas são 0 e 1 e eles vão ligar ou desligar variáveis participando do nosso fator. Isso eu vou falar, né? A estimação é feita por Monte Carlo, né? Por MCMC, e a atualização desses lambdas é feita a cada passo do algoritmo. E bom, a ideia a gente usa a MCMC, que é baseado nesse paper de Galvão e Yang 2018, mas a gente faz uma modificação em um dos passos, porque esses parâmetros gama e C são bem difíceis de estimar. Tem um paper que fala que eu tenho que ter pontos que estão muito próximos de C,
basicamente a amostra tem que ser grande e ela tem que ser bem variada para eu poder estimar tanto a velocidade quanto o ponto de corte da função de transição com precisão, né? Então, a gente tenta fazer uma mudança, trocar um passo de Metropolis Hastings por um passo de Hamiltonian Monte Carlo para melhorar as estimativas do modelo, né? A gente faz inferência bayesiana. E aí, bom, aqui eu meio que divido, né? A amostragem das matrizes são feitas diretamente, né, por inversion sampling. É que aqui eu chamo de alfa e teta, mas é porque tem uma transformação bijetora entre o gama, o C e alfa e teta. Os loadings são feitos por Metropolis Hastings. O fator é amostrado por Kalman filter, né, filtro de Kalman. E as variâncias são feitas por inversão também. Essas variâncias são as variâncias do fator naquela equação com o produto de Hadamard. E o ômega é a função de... Função não, a matriz de covariância das séries, né, dos y de t. E aí, bom, a ideia do Hamiltonian Monte Carlo é que a gente vai pegar, como eu disse, né, a gente está fazendo inferência bayesiana, a gente vai pegar o log da distribuição a posteriori, a gente vai tirar o gradiente em função dos parâmetros e a gente vai usar esse gradiente para atualizar o valor do parâmetro de interesse, né? E aí, o que acontece é, eu vou fazer basicamente essa atribuição, que vai gerar um candidato a um novo passo, e depois eu vou fazer a mesma ideia do Metropolis Hastings. Mas a ideia aqui é que o Metropolis Hastings, para ele convergir, ele tem que ter uma taxa de aceitação em torno de 27, 28%, se eu me lembro bem. E o Hamiltonian Monte Carlo, ele já converge uma taxa de aceitação de 67, 68%, de acordo com o Andrew Gell-Mann, né, 2004. Então a ideia é que é mais eficiente, eu preciso fazer menos passos de MCMC para ter uma boa amostra dos meus parâmetros, né? E tem umas regras de bolso, né? Basicamente, o epsilon é o tamanho de passo e eu faço essa regra L vezes, né? Então eu vou dando vários passos ali na superfície da posteriori e depois eu atualizo os meus parâmetros. E ele dá uma regra de bolso que é epsilon vezes L igual a 1. Se a minha taxa de aceitação é muito pequena, eu aumento o número de passos e diminuo o tamanho do passo. E se tiver muito grande, eu faço o contrário, né? Aí, bom, agora eu vou falar um pouco da aplicação. A gente tem séries temporais do Brasil, a gente pega inflação, né, preços no Brasil, e a gente pega PIB, crescimento da produção no Brasil. Não vou ficar entrando muito nas minúcias, porque a gente não tem tempo. Mas a ideia é que a gente tem 5 períodos de crise na economia brasileira, que são demarcados por esse comitê da Fundação Getúlio Vargas. E a ideia é que a nossa hipótese é que em períodos de crise a estrutura do modelo é outra. E em momentos que o sistema financeiro do país está saudável, a estrutura é de baixo estresse, digamos assim. Então, é isso que vai determinar aqueles dois modelos limítrofes. Então, eu tenho um modelo VAR em que as coisas estão saudáveis no sistema financeiro e eu tenho outro modelo VAR onde as coisas estão críticas, né, estão muito ruins. E a ideia é que eu quero modelar isso e a função π ela também vai poder ser usada para como se fosse um índice de as coisas estão boas, as coisas estão muito ruins. Aqui, basicamente, são as séries que a gente usa. Essas são as variáveis y de t. E daqui para baixo são as variáveis x de t, né, que a gente usa para a construção do fator. E aí aqui vai ter risco, vai ter retorno de ações, vai ter confiança de empresários, vai ter índices de incerteza política, índices de provisionamento para risco, enfim. E aqui a gente tem um pouco de... O nosso método comporta desbalanceamento, né? Se uma série começa um pouco depois, não tem problema. Basta que elas terminem no mesmo ponto. O primeiro resultado é seleção de variáveis. Bom, a gente tem que câmbio importa muito, incerteza importa muito, e retorno importa muito.
E aí essas variáveis basicamente ficam de fora sempre, enquanto esse grupo de variáveis sempre entra dentro do modelo. Tem toda uma literatura que confirma isso aqui, digamos, do ponto de vista da economia e não do ponto de vista da estatística. E aí aqui é uma das partes interessantes que dá para visualizar, é que, bom, aqui a gente tem o tempo, e de 0 a 1, esse volume azul é basicamente a função de transição, e é o que eu disse, né? Essas janelas vermelhas são aqueles pontos de crise que eu mencionei, que são marcados por um comitê de economistas, e o nosso modelo tem um fit bem razoável em relação a essas regiões. Então, quando a gente está no 0, a gente está no modelo, digamos, de economia saudável, e quando a gente está no 1, a gente está no modelo de economia, digamos, doente, né, com alto estresse financeiro. E isso bate bem com a definição dada pelo comitê de economistas, né? A não ser, tem alguns pontos em que ele alerta alguns eventos muito rápidos, mas de modo geral ele funciona bem. E a gente compara com e se a gente usasse uma única série financeira, a gente usa um único índice de estresse. E, bom, é que não fica tão ao certo simplesmente visualizar a diferença entre os dois, mas se a gente calcular especificidade, sensitividade, etc., essas coisas, digamos, se eu pegar aqui e traçar um corte de 0,5 de 1, e aí se é maior que 0,5 a gente classifica aquele ponto do tempo como crise, e para baixo a gente põe que não é crise. Nosso modelo esse problema de classificação funciona melhor do que usar simplesmente um único índice. E aqui também outra coisa interessante a gente quer saber se eu der um choque de um desvio padrão no fator, né, que representa a saúde do sistema financeiro, o que acontece com os preços e com o crescimento no Brasil. Então a ideia é que a gente deu aqui o choque, e, bom, ele demora pelo menos 15 meses para se dissipar, então um choque financeiro gera uma crise de tempo longo, ele gera uma queda nos preços, porque provavelmente as pessoas perdem renda e consomem menos, e ele gera uma queda de em torno de menos 4% no crescimento. Tem custos à sociedade muito grandes. E, bom, aqui é simplesmente a conclusão, né? A gente conclui que o nosso índice, ele faz sentido, né? Ele tem um bom ajuste, os choques financeiros impactam muito negativamente a economia brasileira e tem um período de duração bem longo, acima de 15 meses, com intervalos de confiança razoavelmente estreitos, né? E, bom, a nossa transformação de fator para pesos, né, estimando gama e C, gera um índice interpretável que o Banco Central ou qualquer político que seja possa usar como guia para medir o estresse financeiro na sociedade. Né? Eu acho que deu meus 20 minutos de apresentação. Pode concluir, se você quiser concluir, pode concluir. É isso, concluí. Ah, sim, entendi. Ok, então, muito obrigada. Pessoal que quiser fazer uma pergunta, pode fazer pergunta no chat, mas também pode ligar o microfone e fazer por voz também. Enquanto, pessoal, se quiser fazer uma pergunta aí, eu vou fazer a minha. Não sou da estatística, pode ser que o que eu fale nem faça tanto sentido. Mas você comentou sobre o seu conjunto de dados aí, não sei se é treinamento, a forma que você faz treinamento do seu modelo. Você falou que ele precisa de um conjunto de dados muito grande, certo? Que ele tem um resultado melhor, um conjunto maior. Faz sentido, né? Vai representar bem mais a população aí que você está trabalhando. Mas esse grande, o que seria o grande nesse caso? Então, a ideia não basta ser grande, né? Que eu usei como uma simplificação.
Mas a ideia é, bom, aqui a gente olha para a função de transição. Aí digamos que o modelo não é só uma aproximação, digamos que as coisas ocorram realmente de acordo com aquela equação que eu apresentei, né, que eu tenho π de f de t e parametrizado por gama e c. A ideia é que eu tenho que ter vários pontos nesse espectro do 0 ao 1, entendeu? Eu tenho que ter pontos no regime, né, que está no modelo de baixo estresse, eu tenho que ter vários pontos no modelo tá no 1, e eu tenho que ter uns caras aqui no meio também, né? Por exemplo, esse carinha aqui em 2012, 2. Eu tenho que ter alguém nesse momento de transição. Eu não lembro agora os detalhes, é que tem um paper que faz um review disso e aí o autor fala, se você não tiver pontos, digamos, uniformemente distribuídos do 0 ao 1, né, em termos da função de transição, fica difícil você estimar o C e o gama. Por exemplo, um caso que seria problemático. Se toda a minha amostra tivesse nesse regime de alto estresse, entendeu? Se eu tivesse observações do período ruim da economia dentro da minha amostra. Se eu pegasse, sei lá, 2014 a 2017 e quisesse estimar o meu modelo, provavelmente as estimativas seriam horríveis, porque o modelo não conseguiria determinar onde está o ponto de corte, porque ele tem só de um lado, digamos assim. No caso aí, a amostra não estaria representando muito bem a população total, no caso. Exatamente, não estaria representando o fenômeno, né? Você teria uma amostra muito viesada. É meio que isso. Então ela tem que ser grande o suficiente para você conter pontos que estão nos dois regimes e alguns pontos que estão mais ou menos ali quase trocando. Esses pontos que estão quase trocando de regime, eles são bons para estimar o C, o ponto de corte, né? Entendi. É isso aí, o pessoal assinou a lista de presença, né? Se não acho que não tem mais perguntas. E agora o Pedro vai fazer o sorteio do pessoal que assinou a lista de presença, mas desde já quero agradecer, Sérgio. Obrigada por sua apresentação. Enriquece demais o nosso evento, o pessoal da estatística. A gente está sempre querendo chamar o pessoal da estatística para estar sempre participando. E muito obrigada desde já a todos os participantes. Eu que agradeço, é sempre bom poder apresentar o nosso trabalho, né? Certo. Pedro, você já está organizado? No caso, dá para assinar mais uma? Bom, eu posso Já abrir de fechou, novo o né? formulário. Eu fechei, mas posso abrir de novo para Eu assinar, acho se que quiser. pelo horário, abre rapidinho, que eu acho que tem um Tá pessoal que aberto. falou que não assinou. Consegue o link? Certo. Então, Acho assinem, que falou que não pessoal. assinou, né? Assinem quem não conseguiu assinar, que aí ele já vai fechar e realizar o sorteio. Para a gente não atrasar, porque após essa nossa sessão técnica aqui, vai ter a apresentação da professora, a palestra da professora Rosana Mota, da Universidade Federal de Uberlândia. É uma ótima professora e espero que todos estejam lá para participar. Acho que ela assinando só inclui o código delas. Eu acho que vai ser só ela, né? Se você quiser compartilhar a sua tela, Eu acho que, pode. eu acho que é só ela. Certo, então fica à vontade, Pedro. Tá, eu tô esperando a assinatura dela. Ela acabou de assinar aqui. Tá, eu vou apresentar minha tela então, pessoal, para vocês verem o sorteio, tá? Estão conseguindo ver minha tela? Agora, Dá pra ver? peraí. Tá carregando aqui. Carregou. Agora, Ah, tá carregando, sim. né? Deve ser na internet. Isso. Pronto? Pronto. Bom, então tá aqui os... Pronto? Beleza, obrigado. Então, estão aqui os códigos. É a partir desse daqui, tá? Porque os anteriores eram da sessão temática anterior, até 14h25. Então, a partir daqui, 15h40, quando eu comecei a lista. Então, eu vou copiar os códigos. A da Kézia tá aqui. Vou aqui no sorteador. Vou sortear 3 nomes.
Então, esses aqui foram os códigos sorteados. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui na... Opa. Pode só colar em cima mesmo. Eu acho que foi o... Isso, copia esse daí de novo. Acho que é mais fácil a pessoa ver o código e me mandar o... e Acho ver que... se tá aí na lista. É muito mais fácil. Vê lá os Esse códigos. código Tem aqui, 10021448843. Essa pessoa tá na... se manifeste aí no chat pra gente. Que acho que foi a Kézia, por sinal, né? Não acredito. Ela foi por último só para ganhar o livro. O livro sorteado é Fundamentos de Cálculo da SBM, tá? Agradecemos a SBM pelo apoio. E parabéns, Kézia. Os últimos serão os primeiros. Eu me atrapalhei aqui para colar e copiar esse negócio aqui, gente. Desculpa, acho que eu tinha que fechar isso aqui, colar ele decentemente aqui, mas deu para ver aqui, né? O código da Kézia foi o primeiro que foi sorteado aqui, tá bom? Então, Kézia, entre em contato com a gente para a gente enviar para você, ou se você tiver pelo e-mail, passar lá para pegar, tá bom? Então, é isso. Vou devolver a palavra para a Angélica para ela finalizar a sessão. Certo, obrigada. Então, mais uma vez, novamente, obrigada, Sérgio, obrigada a todos os participantes. Continue aí participando do evento, que tem muita atividade ainda pela frente. E bom evento a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedro? Oi? Deu tudo certo, né? Então. Eu me atrapalhei. Em vez de fazer Ctrl+V, eu fiz Ctrl+C. E aí, depois eu fiz Ctrl+V de novo, aí apareceu tanta coisa. Não, Mas o deu pra importante... ver, né? Sim, Ver o o código lá, o importante é que primeiro deu dela certo. e... Uhum. E assim, Tá. a pessoa que foi sorteada que vai ver. Se tivesse o sorteado no grupo, se não fosse ela, ia perceber também, mas deu tudo certo. Tá, eu vou entrar lá no StreamYard que eu vou fazer o sorteio da Rosana agora. Ok, então. Até Até mais. mais, Pedro. Tchau. Obrigada. Não, que isso. Vou parar a gravação.